Tudo bem, pessoal? Mais duas questões aqui do vestibular da UERJ, tá certo? 2026, hein? Questão aqui 56, olha. Chafariz do Lago da Carioca, beleza? Olha aqui a fonte, beleza? Outra aqui, ó. Em épocas diferentes, tá bom? Beleza. O chafariz do Lago da Carioca teve sua pedra fundamental lançada em 5 de fevereiro de 1832 e começou a funcionar em 7 de abril de 1834. Tinha 35 bicas, tanques para as lavadeiras e um bebedouro de animais. Foi demolido entre 1925 e 1926, década de 20 aqui, ó, século passado, na administração do prefeito Alaor Pirata. Olha aqui, beleza? Sob a alegação de que, em função do trânsito, havia necessidade de ampliação do Lago da Carioca. Lembrando que o prefeito anterior foi lá, o Pereira Passa, certo? Beleza? E trouxe isso daqui, ó. Período da Primeira República, chegada do automóvel, a modernidade, a ampliação de avenidas, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó. Transformação no espaço urbano para largas avenidas. Minhas observações. Olha aqui a fonte desse texto, beleza? Vamos para o enunciado, hein? No século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, o chafariz do Lago da Carioca, de dimensões grandiosas, tinha funções específicas, como indicado no texto e ilustrado nas imagens. Sua demolição na década de 20 é o indício da seguinte mudança no contexto urbano, beleza? Vamos lá. Letra A. Viabilização de áreas verdes. Não tá especificando isso aí, áreas verdes não, tá bom? Essa preocupação veio muito depois. Expansão de vias de locomoção. Pessoal, eis a resposta. Letra B, tá certo? Mais uma vez anunciado, hein? Sua demolição na década de 20, o Largo da Carioca, é um indício do seguinte mudança no contexto urbano. E o que é? Expansão de vias de locomoção. Eis a correta, tá bom, pessoal? Letra C. Privatização de lagos públicos. Não está falando de privatização, não. Privatização de lagos públicos, nada a ver. Universalização de abastecimento de água. O chafariz é uma universalização? Nada a ver. O que tem aqui depois é, né, canalização de água e esgoto. Nada de universalização de abastecimento de água. Como se fosse uma universalização de chafariz de abastecimento. Nada a ver isso aqui. Beleza? Então a resposta aqui é a letra B, tá bom? Questão aqui 56. Vamos lá na questão aqui 57. Fala aqui de sociologia do trabalho, beleza? Vamos lá. Texto aqui dos. Ó, olha aqui a fonte. Sociedade do cansaço. Beleza? Vamos lá. O sujeito de desempenho, vou falar aqui, vou começar aqui pelo enunciar para ficar mais enfático, tá bom? Com base no texto citado, um exemplo do sujeito de desempenho é indicado no seguinte contexto de trabalho. 57. O sujeito de desempenho está livre do domínio externo que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. Interessante, hein? É nisso, é nisso que ele se distingue do sujeito de obediência. Olha só, hein? A ausência do, a ausência do dominador não dá liberdade. Ao contrário, faz com que liberdade e coação coincidam. O excesso de trabalho e o desempenho acentuam a autoexploração. Que coisa, hein? Vamos lá. Essa é mais uma eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento da liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Essa auto. Que palavra difícil, hein? Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal. O abastecimento psíquico da sociedade do desempenho não são precisamente manifestações patológicas para a liberdade paradoxal. Que coisa, hein? Olha só que texto, hein, cara? O sujeito de desempenho está livre do domínio externo que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que se distingue do sujeito de obediência. A ausência do dominador
não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e a coação coincidam. Olha, o excesso de trabalho e de desempenho acentua uma autoexploração. Caramba, que coisa filosófica, hein? É um texto de sociologia, hein? E essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é só o mesmo, o explorador é ao mesmo tempo o explorado. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal. Os adoecimentos psíquicos, olha, da sociedade de desempenho, são precisamente manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Parece coisa de filosofia, mas é sociologia, tá? Sociologia eu trabalho com coisa. Acabei repetindo isso aqui, cara. Ficou tão emocionante isso aqui que eu acabei repetindo. Bom, foi sem querer, pessoal. Vamos lá. Não vou editar isso aqui, não. Mas eu não gosto de editar nada desses vídeos. Bom, vamos lá, hein? Em Sociedade do Cansaço, o filósofo sul-coreano, em Sociedade do Cansaço, olha o nome da figura aqui, analisa o aspecto do trabalho nas sociedades capitalistas contemporâneas. Com base no texto, um exemplo de sujeito de desempenho está aqui ligado a empreendedorismo, quase informal, empreendedorismo, é identificado na seguinte contexto do trabalho. Olha só aí. Isso aqui, da ideia de sujeito de trabalho? Não, aqui está numa fábrica, uma ideia coisa formal. Esse aqui, a ideia de cientista, trabalho científico, uma coisa formal. E a letra C, pessoal, a letra C é a correta, hein? Da ideia aqui ó, de uberização, jornada de trabalho prolongada, ganha por entrega, tá bom? Ele é o sujeito da sua própria ação trabalhista, a própria ação do trabalho em si. Isso é a correta, pessoal. Vamos lá. Em Sociedade do Cansaço, o filósofo sul-coreano Wu Han analisa aspectos do trabalho nas seguintes sociedades capitalistas contemporâneas. Com base no texto citado, o exemplo do sujeito do desempenho é identificado na seguinte contexto do trabalho. Letra C, pessoal. Uberização, jornada de trabalho muito prolongada, muito longa, e ganha por entrega. Beleza? E a letra C aqui, letra D é uma coisa formal, tá bom? Agricultura. É isso aí, valeu, muito obrigado, tá bom? Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like. Acabei repetindo aqui o texto ali da questão 57. Foi tão levado por entusiasmo. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.